João 14, verso 7 ao verso número 9, texto muito conhecido da palavra de Deus, e que fala justamente sobre renovação. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Isso pode ser assim. Eu espero que nesse ano de 2024, como nos anos anteriores, nossa meta seja realmente a renovação. Renovação da vida, dos sonhos, dos projetos, dos planos, das esperanças. Esse texto do livro de Jó fala justamente sobre isso, esperança. E a palavra esperança, ela vai aparecer no livro de Jó por 13 vezes. Um terço do livro. Coincidentemente, o livro de Jó também tem 3 grandes períodos. Um período de muita prosperidade, um período de adversidade, um período de restauração ou de renovação. E por isso é muito coincidente que a palavra esperança apareça um terço na história do homem que mais precisou depositar fé na esperança. Nós estamos falando daquele que foi o maior homem do Oriente. Mas nós estamos falando de alguém que estava acostumado com o sofrimento. Jó desfrutava de todo o conforto, de toda a prosperidade possível. Ele foi o maior homem do Oriente. E ele cai desse pedestal de prosperidade, desse cume de prosperidade, e vai ter um lado sombrio, onde a doença, onde a perda financeira, onde o luto entrou na sua casa. E ainda assim é esse homem que, contra as expectativas, ele consegue extrair esperança. Ele consegue extrair a esperança daquilo que ele observa na natureza, do que acontecia na natureza. Jó, observando as árvores, ele sabia que se uma árvore fosse cortada e aparentemente ela tivesse morrido, depois de algum tempo ela podia ressurgir, e ele entendia que isso também podia acontecer com a vida dele. Assim como uma árvore cortada, a vida do homem também pode ser cortada. Assim como uma árvore cortada pode experimentar um recomeço, uma pessoa pode experimentar um recomeço, assim como de uma situação de morte pode surgir uma nova vida, nós vamos entender por que Jó declarou isso com tanta fé. O que esse texto tem a entender? Jó fala de árvores que são cortadas. Sabe, nós como homens, mulheres, nós também podemos sofrer golpes da vida. Ninguém está isento de ser tocado pelos golpes da vida, de ser atingido pelo machado da vida, por uma serra da vida, pela serra das circunstâncias, pelo machado da adversidade. Geralmente eles aparecem no momento que a vida parece mais produtiva. Isso acontece com você? Você reparou de vez em quando você está assim, pensando que vai viver o auge da vida, vem uma circunstância adversa e te golpeia. A vida tem maneiras de cortar pessoas. E não se iluda, a vida vai nos golpear repetidas vezes. As pessoas podem ser cortadas por diversas razões. Podem ser cortadas pelo pecado. Davi, uma vez, ele pecou, sentiu tristeza e falou: estou cortado diante de Deus. O próprio Jó, nessa situação de sofrimento, ele falou: estou cortado da terra dos viventes. E inúmeras pessoas têm passado por isso. Sofrido golpes nos momentos mais produtivos da vida. É a enfermidade, é um problema inesperado, é o desemprego, é uma situação de vício na família,
é algum tipo de imprevisto, é uma situação de luto. A vida tem muitas maneiras de cortar pessoas. Eu acredito que muitos aqui. Não tem uma única pessoa que não tenha, desde a sua conversão, sentido golpes repetidos nas suas bases. Golpes e golpes, golpes e golpes, até que a vida consegue derrubar. Essa é a primeira lição desse texto. A vida vai nos golpear. Nós não estamos vivendo a Disneylândia espiritual. Nós estamos num reino que está sendo continuamente atacado pelo mundo, a carne e o diabo. Nós estamos sendo golpeados. A vida tem maneiras de cortar pessoas. E mais, esse texto ele também ensina que os golpes da vida, eles têm o poder de apagar toda uma história. Você já viu uma árvore cortada? Depois que a seiva se acaba, a lenha resseca, você olha aquele topo já coberto pelo mar e dá a impressão que nunca existiu uma árvore ali. Assim também, como nós observando o topo não vemos mais a história daquela árvore, que foi um lugar de sombra, de alimento, um lugar de abrigo, assim também, quando a vida nos golpeia, dá a impressão que a nossa história ela termina. O que aconteceu com Jó? Jó foi a maior árvore, na metáfora que ele estava usando, que existia nos seus dias. Jó alimentou o faminto, Jó vestiu nu, Jó fala que ele cuidava dos órfãos e das viúvas, que ele tratava bem os seus empregados, ele tinha honra diante dos vizinhos, ele era respeitado até pela nobreza. Mas quando a aprovação veio na vida de Jó, a impressão é que Jó nunca existiu. Já passou por uma situação dessa? Que quando tudo está bem, e a vida está frondosa, dá a impressão que nada vai te abalar, mas quando vem um golpe da vida, a impressão que acontece é que você deixou de existir. Quem já passou por isso? Dá a impressão que não houve uma história. Dá a impressão que nunca houve nada de bom na vida. Os golpes da vida, eles fazem com que as pessoas olhem para nós, para mim, para você, e falem assim: quem te viu? E quem te viu? Possivelmente foi esse tipo de pensamento que aconteceu com Jó. Jó, ele iniciou a história desse livro sendo o homem mais poderoso da terra, e agora ele era só um velho deitado na cinza e raspando feridas com cacos de telhas. Eu não sei que tipo de feridas a vida causou em você no ano de 2023 ou ao longo da história, mas é muito possível que essas feridas tenham feito você e as pessoas esquecerem o que você já foi um dia. Talvez as feridas da vida fizeram você esquecer de toda a bondade, de todos os milagres, de todas as provisões, de todos os projetos e de todos os sonhos que havia na sua vida. Talvez o golpe da vida te fez esquecer o que é sentir a alegria do Espírito Santo. Talvez a tristeza do atual momento te fez esquecer o que é ser cheio do poder de Deus. Ou de ter sonhos de ser usado por Deus, você está como uma árvore cortada. É só uma pessoa deitada na poeira e coçando feridas com cacos de telhas. Mas Jó, ele fala que há esperança para a árvore que foi cortada. E sabe por quê, meu filho? Porque o poder da vida, ele é muito insistente. O poder da vida é muito insistente. Jesus, ele falou assim: maior é o que está em vocês, glória a Deus, do que o que está no mundo. Maior é o poder da cura do que o dano da enfermidade. Maior é o poder que nos levanta do que aquilo que deseja nos fazer cair. Maior é aquele que nos alegra do que aquele que deseja roubar a alegria.
Maior é aquele que restaura do que aquele que golpeia. Mais forte é a palavra que é martelo que destrói rocha do que machado que tenta cortar tronco da nossa vida espiritual. Maior é o poder da vida. Jó ele fala assim: a esperança para a árvore que se for cortada, ela vai se renovar. E ele acrescenta que não vão cessar os seus renovos. Você já viu uma árvore cortada quando começa a brotar? O galinho, o broto, ele encontra um caminho de broto. Tinha um tronco vigoroso, mas o caminho do tronco está seco, está morto, está transformado em lenha seca. Mas de alguma forma começa um broto a sair pelo canto da árvore, onde ninguém percebe. Deus ele faz coisas assim. Talvez a tua história não vai ser exatamente igual como antes, mas a vida vai brotar onde menos se imagina. Aleluia. E esse broto vai nascer. Sabe, essa declaração de Jó, ele está falando de algo que é muito natural. O broto ele encontra caminho, ele força a casca. Mas brotos são muito atraentes para animais. E quando os brotos nascem, os animais vêm e comem. Mas eu falei que o poder da vida ele é muito insistente. Quando um broto é comido, outro broto nasce. Se vier um animal comer, ele brota de novo. Se vier outro, ele brota de novo. Ele brota de novo. É como se a árvore dissesse: pode vir 10, 100, 1000 vezes. Glória a Deus. O poder que está dentro de mim, que é capaz de dar vida, é maior do que tudo que deseje me destruir. Glória a Deus. Eu não sei quantas vezes você insistiu e tentou cuidar de um brotinho de vida que estava nascendo, mas se foi comido pelo diabo, ou pelas circunstâncias, ou mesmo pelos pecados, ou adversidades, ou situações difíceis, esta palavra está nos ensinando: não desista. Não desista. Porque ainda que nós em alguns momentos pensemos em desistir, tem um hino que diz assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. E eu nunca vi um grande amor tão grande assim. Aleluia. Jó disse: o broto pode ser arrancado, mas ele vai crescer. Ele vai insistir. Aonde estão os crentes que já tentaram se levantar diversas vezes, mas por diversas vezes também caíram? A palavra desta manhã é: insista, porque ainda tem vida dentro desse tronco, e ele pode brotar novamente e se transformar em uma grande árvore. Mas para que isso aconteça, já está ensinando. Os renovos vão vir, os renovos não vão parar de vir. E eu penso que essa é uma das coisas que mais... Eu não sei se eu posso falar que o diabo fica atribulado, mas eu acho que é uma das coisas que mais atribula o diabo é tentar derrubar e ver crente levantar, tentar derrubar e ver crente levantar, tentar derrubar e ver crente levantar. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem me sustenta. A palavra de Deus diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque poderoso é o Senhor para o ferir. Insista. Glória a Deus, aleluia. Insista. Não desista. Talvez essa mensagem precisasse parar aqui para você ser lembrado que você não deve desistir. Não desista.
Não desista. Mas para não desistir, a raiz precisa ser mais forte do que o tronco. Querido, crente espiritual cai. Crente não espiritual, se é que existe, cai com muita facilidade, mas crentes espirituais também caem. Pastores experientes cometem suicídio. Pregadores notáveis como Charles Spurgeon sofrem de depressão. Grande Deus, aleluia. Tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui que não sofra com as machadadas da vida. Tem ninguém. Um crente que não para, que não sofre de vez em quando, que não se entristece de vez em quando, que não se enfraquece, que não desanima de vez em quando, é no mínimo um hipócrita. Porque o machado da vida ele vem. Mas tem uma coisa, se a raiz for forte, o machado pode vir. Porque o machado ele destrói a beleza. O machado ele destrói a aparência. O machado temporariamente pode destruir mistérios. Mas eu desconheço, eu não conheço alguém que tenha inventado um machado que atinge raízes. E Jó está falando, se a raiz permanecer lá na terra, o tronco pode até morrer. Mas se a raiz não for arrancada, ainda há esperança. Essa palavra que nós vemos como envelhecimento de raiz, na verdade o hebraico entende como amadurecimento. É interessante que você olha tempestades e você percebe que a chuva derruba muitas árvores na cidade, não é isso? Na floresta ela não derruba. Eu morei em zona rural na minha infância, então muitas árvores, aí, árvores grossas, árvores de todo tamanho. Era muito raro você ver uma tempestade derrubar uma árvore. Mas na cidade as árvores caem com muita facilidade. Às vezes uma garoa em São Paulo derruba uma árvore, não é assim de joga. E aí eu achei interessante, isso aqui era coisa que os antigos já sabiam, e os biólogos tiveram que fazer uma reunião com biólogos, com botânicos, e descobriram que a prefeitura vai ter que tomar uma atitude, ela vai ter que cavar buracos mais profundos para as árvores serem plantadas. Quem não sabe disso? Porque quando a árvore está plantada na superfície, como as árvores de São Paulo, quando a chuva vem, ela cai, você percebe que ela não tem uma raiz chamada raiz canhão, que é uma raiz que vai lá no fundo da terra. Mas as árvores que têm raízes muito profundas, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o granizo, pode vir o inverno. Essa raiz ela não morre. Eu não sei o que foi retirado da tua vida em 2023, o que foi atingido. Mas eu sei que se tiver uma raiz chamada Jesus, e se ela for profunda, pode vir a adversidade, pode vir a enfermidade, pode vir a perda financeira, pode vir a luta que for, querido, você não desiste. É como Paulo falou, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem alguma outra criatura. Raiz. Se houver raiz, você vai ficar firme, vai produzir de novo. Tem raiz aí? Os pastores estão muito preocupados hoje.
Participo assim de algumas reuniões de pastores, com os pastores de outras denominações, e a queixa é comum. Só assim, meu Deus, o diabo está tirando, arrancando pessoas da igreja com muita facilidade. É um olhar diferente que a gente sai da igreja. Sabe o que? Sabe que não tem raiz. Não tem raiz. Porque se tiver raiz, o diabo pode vir com tudo. Pode vir com o que for. A pessoa permanece de pé. Permanece. Cristianismo, como eu falei, não é um mundo colorido feito bola de sabão, não. É lutar contra o ser mais hediondo e perverso do mundo. Eu tenho visto, querido, crentes fazerem assim, da vida espiritual, a coisa mais rasa possível. É a última prioridade. Sei que existe última prioridade. É a carreira em primeiro lugar, é a vida financeira em primeiro lugar, é o hobby em primeiro lugar, é o lazer em primeiro lugar, ou é qualquer outra coisa em primeiro lugar, e Jesus está lá na lanterninha, lá na zona B do rebaixamento. Mas se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu mostro que as minhas raízes estão profundas. E aí aquelas outras coisas vão sendo acrescentadas. Tem raiz aí? Nós precisamos de raízes profundas. Raízes profundas. E mais, Jó, ele está nos ensinando que nós precisamos estar atentos aos pequenos sinais. Ele fala que se essa planta, a raiz envelhecer, ela engrossar, porque uma raiz velha, ela engrossa, ela fica mais robusta, ela se aprofunda mais, e se o tronco morre, ele fala que ao cheiro das águas, essa planta vai brotar de novo. E aí você consegue me explicar a Bíblia? Porque a ciência diz que a água não tem cheiro. Mas Jó fala que ao cheiro das águas a planta vai brotar de novo. Sabe o que isso significa? É que um cheiro significa a menor porção de partículas que chegam no nosso olfato. Você precisa de muito pouco para sentir cheiro. Se for de água, você pode cheirar. Um oceano você não sente cheiro. Mas a planta, ela consegue perceber cheiro de água. Aquilo que nós perceberíamos com muita dificuldade, a planta percebe com facilidade. Sabe por quê? Porque só percebe pequenos sinais quem precisa de pequenos sinais. Jesus, querido, ele não salvou quase nenhum fariseu. Sabe por quê? Porque ele levantava aleijados, dava vista a cegos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, e eles diziam: eu quero um sinal maior. Mas quem está precisando de pequenos sinais, que consegue perceber Deus trabalhando nas minhas coisas? Você lembra de Elias? 3 anos e meio de sequidão. Elias ora, manda os seus servos subir ao monte. Depois de algumas vezes ele sobe e fala: olha, Senhor, tem um sinal lá, mas é muito pequeno. O que você viu? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um. Elias entendeu, então agora Deus hoje. Você consegue entender isso? Talvez nesse primeiro culto Deus queira te dar um pequeno sinal cheio de águas, para te dizer que agora é hora de brotar novamente. Eu não sei se você está atento desde o início desse culto, mas o início desse culto falou sobre restauração. A nossa oração falou sobre restauração. Esta palavra está falando sobre mudança. E é um cheirinho de água de nada que está sendo derramado sobre este lugar. Mas quem estiver atento a esses sinais irá brotar e renovar novamente as suas forças. Serão como águias, subir a grandes alturas. Serão árvores secas que voltarão a brotar. Serão campos abandonados que voltarão a produzir. Serão redes que voltarão repletas de peixes. Serão pessoas
abatidas que se levantarão fortes, serão aqueles azarões que se levantarão como campeões. É cheiro de águas que nós estamos sentindo. Engraçado que essa água eu não estou sentindo o cheiro dela, mas ela está fazendo uma obra dentro de mim. Eu preciso sentir o cheiro das águas na tua vida, não é o teu vizinho da direita, nem da esquerda. Quem tem que sentir cheiro de água é você. É você. E se sentir cheiro de águas, começa a brotar novamente. Experimente. Como foi assim com Sansão? Agarrado às torres, às colunas do templo de Dagon, e sendo zombado dos filisteus. Onde está aquele que matava homens com queixada de jumento? Onde estava aquele que vencia exércitos? Onde está aquele que era usado ou usada por Deus? Onde está aquele que acrescentava os nossos mortos? Ele estava orando a Deus. E quando ele ora, ele fala: Senhor Jeová, me fortalece de novo. Onde está o Senhor nessa manhã? Onde está aquele que o diabo falava era usada por Deus? Onde estão aqueles que o diabo aponta e diz era usada por Deus? É o instrumento do Senhor onde está. Que Ele te encontre nesta manhã dizendo: Senhor Jeová, eu estou aqui. Renova-me, dá-me poder, dá-me a alegria do Espírito Santo, renova as minhas forças, restaura o meu ministério, entra na minha casa, me levanta para a tua glória. Onde estão aqueles que estão fazendo esta oração? Eu profetizo em nome de Jesus que esta oração está subindo e entrando diante da presença de Deus, e Ele vai fazer muitas árvores mortas renascerem de novo para a honra e para a glória do nome de Jesus. E sabe, para a conclusão desse texto, a conclusão desse texto nos ensina para não parar no meio do caminho. O cheiro das águas, ele veio. Porque Jó falou assim: essa planta, essa árvore morta, sentindo o cheiro das águas, ela vai brotar e vai dar ramos como planta. E brotar é viver. Querido, você não pode se conformar em só existir. Tem crente que só existe, não vive. A planta, ela brota. E eu estava pesquisando, eu achei muito interessante. A gente olha uma árvore assim, não entende como que ela se ramifica, né? Ela surge como um tronco só, depois ela se divide em 2, divide em 4, divide em 8, 16, 32, 64 e vai indo. Os botânicos dizem que no tronco existem células tronco no tronco da árvore chamadas gemas vegetativas. Essas gemas, elas vão produzir ramos com folhas. Algumas árvores, elas têm tantas gemas de ramos com folhas que elas produzem muito, elas voltam a ter aparência. Elas se tornam árvores com muitas folhas, com muitos galhos, elas ficam frondosas, mas elas não produzem nada. Mas tem uma outra gema vegetativa,
chamada Brindila, que esta gema é uma gema que vai gerar flores. Então a árvore primeiro ela produz gemas que dão realmente uma copada, uma estrutura, uma folhagem, mas ela quer produzir vida. Meu querido, eu não sei se você quer apenas produzir galhos, produzir ramos, produzir folhas, e as pessoas olharem que aparência bonita. Ou se você quer que Deus volte a florescer na tua vida, você tem que pedir a Deus: eu não quero só ter aparência de crente. Eu não quero ter que as pessoas olhem para mim e vejam aparência de felicidade, aparência de vida. Eu quero produzir, eu quero produzir. Eu quero dar fruto. Quem quer dar fruto? Eu quero produzir. Não quero só receber milagre, eu quero ser canal de milagre. Os puritanos diziam assim: eu sei que Deus pode ser visto pela criação, mas eu quero que as pessoas olhem para a minha mão e vejam a mão de Deus agindo. Eu quero que quando eu abro a boca, as pessoas vejam como se Deus falasse. Eu quero que quando eu esteja perto de alguém, as pessoas sintam a mesma paz que sentiram quando estiveram perto de Jesus. Eu quero produzir. Eu quero isso na minha vida. Nós estamos vendo um fenômeno na igreja evangélica brasileira de um crescimento numérico de crentes vazios. As igrejas estão cheias de muitos crentes vazios. Mas nessa noite Deus está falando: se você se sentir cheio de águas, você vai ver a vida brotando, florescer. E sabe quais cheiros de águas você deve ouvir e eu devo sentir? Ouvir não cheiro. Qual cheiro nós devemos sentir? O primeiro cheiro é da palavra de Deus. O Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra de Deus é como uma árvore que produz em abundância. Nada vai te fazer produzir mais do que meditar nessa palavra de dia e de noite. Essa palavra tem promessas. Essa palavra tem garantias do próprio Deus. Essa palavra é um cheiro de água que nos faz brotar, faz a vida melhorar. Eu não sei como está a situação da tua casa, do teu casamento, da tua família, dos teus filhos, do teu trabalho. Eu não sei que tipo de palavra destruiu essas áreas da vida, mas entenda, a palavra de Deus ainda é a última palavra sobre qualquer assunto. É uma palavra que salva, é uma palavra que edifica, é uma palavra que transforma, é uma palavra que dá vida. É palavra de Deus, é cheiro de água. O segundo cheiro de água é dado pelo Espírito Santo. Já percebeu a contradição que nós estamos vivendo? Estamos congregando numa igreja pentecostal em que não há mais batismos com o Espírito Santo. Alguém acha isso estranho ou só eu? Somente eu. Alguém mais acha estranho isso? Alguém acha normal aqui? Nós precisamos ter sede do Espírito de Deus. E o Salmo 46 fala que a cidade de Deus, ela sofre abalos, a terra se muda, os montes se transportam para o meio dos mares, os problemas eles vêm. Mas então, como é que você consegue explicar que
alguns dos crentes que sofrem mais são os que mais cantam. Você consegue explicar, querido, como é que um mendigo crente que eu vi uma vez no meio da rua consegue cantar o hino adorando ao Senhor? Você consegue explicar isso? Por que muito crente tem dinheiro, é infeliz, e outro que é paupérrimo, é feliz? Você consegue explicar isso? Você consegue explicar por que uma pessoa pode passar a maior luta dentro da igreja e ser feliz, e outra que aparentemente não tem luta, não é feliz? É porque está faltando desfrutar demais do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tem um cheiro de Espírito Santo nessa igreja. Eu não sei você, mas quem estiver sentindo esse cheirinho de Espírito Santo, aleluia. Quem estiver sentindo esse cheiro do Espírito Santo, glória a Deus. Glória a Deus. Eu me recordo, só para fazer um gancho nessa parte, eu me recordo de um rapaz que era da minha conversão. O nome dele era Daniel. Daniel tinha uma coisa interessante. Eu me lembro que uma vez ele chegou no culto de uma segunda-feira, na época a igreja tinha cultos na segunda-feira, a Assembleia de Deus foi legal. E o Daniel entrava no culto falando em língua estranha. Depois de um dia de trabalho de pedreiro, servente de pedreiro. E ele falava que não era nem pedreiro, ele era meio oficial de ajudante pedreiro. E ele vinha cantando, louvando, chorando, se alegrando, falando em línguas, cheio da graça de Deus. E ele falava assim: sempre que eu sou assim, eu tenho uma rapaz chamado Lúcio, eu falei: Daniel, que você faz isso? Porque nem começou, você já está aí, fervoroso, já está adorando. O que aconteceu? Mas tudo não foi dormir, você está aqui desse jeito. Ele fala: sabe o que é? Eu esqueci de desligar a tomada. Saia cheio do Espírito Santo, querido, e não desliga a tomada. Porque eu creio que essa será uma semana de grandes bênçãos para aqueles que estiverem ligados ao Espírito Santo. E por último, um cheiro de águas, falado lá em Apocalipse 22, que fala que do trono de Deus sai um rio de água pura da vida. Água pura não cheira. Mas essa água que sai do trono de Deus, tudo pode ser percebida. Porque essa água ela passa primeiro pela praça, a praça da cidade da Nova Jerusalém. Ela abastece as raízes da árvore da vida. Ela entra nas folhas da árvore da vida. E a Bíblia diz que essas folhas serão dadas para curar. Eu queria que você ficasse em pé, por gentileza, para eu ensinar essa mensagem. Eu não sei se você entendeu o que eu falei agora, mas tem um rio de Deus que é capaz de produzir remédio para as maiores dores da vida, para os maiores golpes da vida, para as maiores aflições e tristezas desta vida. É um cheiro de águas, um cheiro de vida. Aleluia. Sabe onde ele parte? Do trono de Deus. Quando você vê alguma coisa na Bíblia partindo do trono de Deus,
Está querendo dizer que parte do lugar de autoridade, parte do lugar de maior poder do universo. O que isso está ensinando, querido, é que o que Deus quer fazer chegar até você como um fio de águas, como um cheiro de águas, ou como uma torrente que dá vida, vai sair, porque está vindo de um lugar de onde está sentado aquele que diz: eu mato, eu viro, eu saro, eu faço viver. Ninguém escapa de minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Está cheio de águas, está cheio de águas para a tua casa. Você crê nisso? Está cheio de águas para o teu casamento. Você crê nisso? Aleluia. Está cheio de águas para o teu ministério. Você crê nesta palavra? Glória a Deus. Está cheio de águas para as tuas finanças. Você crê nisso? Está cheio de águas para a tua saúde. Você crê nisso? Está cheio de águas. Está cheio de águas. E por último, Jó, a árvore pode ser cortada assim. Glória a Deus. Mas ele termina falando que ela vai frutificar de novo. Glória a Deus. Escute isso. Que Deus me mandou falar diretamente. Glória a Deus. Se você continuar prestando atenção apenas nos cortes que a vida te deu, você vai se tornar insuportável. Se você se concentrar apenas nas feridas que recebeu, ninguém vai aguentar ficar perto de você. Porque a vida golpeia. A vida ela fere. Quem presta atenção somente nos golpes nunca se liberta. Nunca se liberta. Ah, mas meu pai. Ah, mas a minha mãe. Ah, mas o meu filho, mais um pastor, mais a pessoa da outra igreja, mais o meu chefe, mais o meu marido, mais a minha esposa. Você quer vencer? Você quer vencer mesmo? Esqueça o que te feriu. E se concentre no poder que vai te curar. Aleluia. Porque é um livro que termina, começa com o passado de ferir, que mostra que poderia ter acontecido uma morte perpétua. No meio dessa história, a esperança é viva. Eu falei que 13 vezes a esperança aparece no livro de Jó. Quantas vezes a esperança apareceu na sua vida? Quantas vezes você estava pensando em desistir e ouviu uma voz dizendo: não desista? Quantas vezes você pensou: não vou conseguir? Ligou o YouTube e falou: vou ouvir um hino qualquer, e ouviu: não desista. Quantas vezes você veio sem esperança e Deus usou uma pessoa para te falar: não desista?
É porque a esperança está querendo entrar no meio da tua história. Para que aonde não havia esperança de fruto, as pessoas vejam que Deus fez mais do que elas haviam pensado. Glória a Deus. Não foi assim com Jó? 10 filhos, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, no final o dobro de tudo. Eu queria te convidar a orar comigo. Se você deseja, quiser sair do seu lugar, pode vir à frente também. Aleluia.